tem o lipídio, que tem o ácido graxo ligado no triacilglicerol. Então, quando eu como tudo isso. Tudo junto, em grandes moléculas. Durante o trato gastrointestinal, boca, estômago, o que vai acontecendo com essas moléculas? O que é característica disso? Quebra. Pá, pá, pá. Quebra em quê? Aí nós temos o processo físico, que é a mastigação, que é o movimento peristáltico do estômago e o movimento peristáltico do intestino. Físico. E o químico, ácido clorídrico, por exemplo, no estômago. Enzimático, as enzimas, as amilases, as lipases. Então, cada setor, né, cada parte, nós teremos um tipo de quebra. Isso é muito importante quando vocês forem trabalhar. Se vocês colocam um alimento no intestino, você tem que saber como que aquele alimento ele já teria que chegar lá. Enfim, trato gastrointestinal, quebra. Quando chega lá na borda do intestino, como que isso aí vai ser absorvido? Molécula única, simples, pequenininha, que é o que vai passar lá no intestino. Então, o que é absorvido? Frutose, galactose, frutose, galactose, glicose, os aminoácidos individuais, também se sabe que são absorvidos alguns peptídeos, estruturas com menos de 50, mas veja, chegou no pequenininho, e os ácidos graxos, que foram quebrados lá, tudo isso é absorvido. Absorvido significa que entrou no enterócito, ok? Entrou no enterócito. O que vai acontecer do enterócito? O enterócito é a varanda da casa, aquelas casas antigas que a pessoa entrava na varandinha e da varandinha ela tocava a campainha. Então, isso tudo está no enterócito. O enterócito vai empacotar, vai ajustar, e aí esses elementos vão cair na circulação. Entendam isso. Nós absorvemos estruturas, os monômeros, único, nós absorvemos a estrutura única. Isso tudo cai na circulação, tá? Cai na circulação de formas diferentes. Os lipídios vão ser empacotados nos quilomicra. Isso daí é muito importante, porque depois quando a gente chegar lá no lipídio, você tem que estar sabendo daqui. Então, o lipídio é empacotado no quilomicra. O que sai do intestino com relação ao lipídio está no quilomicra. E esse quilomicra vai passar pelo sistema linfático, distribuindo ácidos graxos para os tecidos. Então, o quilomicra, se eu fizer perguntas, isso para mim está tudo novo, tá? Se eu fizer perguntas para vocês vão respondendo ali no chat? Vocês podem fazer isso? Ótimo. Então, eu vou fazendo perguntas e vocês vão me interagindo, gente. Help me, tá? Obrigada. Então, o conteúdo de lipídio que está no quilomicra, ele vem de onde? Ele é resultado do lipídio que vem de onde? Muito bem, da alimentação. Guardem isso para o resto da vida de vocês. Quilomicra tem lipídio que vem da dieta. Então, ele circula e aí ele vai distribuindo lipídio. Aquele lipídio ali tem 9 quilocalorias por grama. Então, quem come muita gordura engorda se ele estiver comendo mais do que aquilo que ele precisa. Lipídio é lipídio. Tá. Galactose e frutose. Galactose, frutose e glicose. Os três vão para o fígado, circulação porta-hepática, aminoácidos também. Então, o fígado vai pegar esse pacote aí. Galactose e frutose, o que vai acontecer no fígado? O fígado vai transformar essas moléculas em glicose. Então, tem a transformação aí da galactose e da frutose em glicose ou intermediários da via glicolítica. Detalhe. Do fígado para frente, o que eu tenho? Do fígado para frente, tem uma figurinha que é uma pessoa assim, Do fígado para frente, o que eu tenho, gente? Com relação a carboidrato.
Glicose, exatamente. Do fígado, então, ó, circulação porta-hepática, intestino até o fígado. Eu tenho glicose, frutose e lactose. Do fígado para o fígado transforma tudo, do fígado para frente eu tenho glicose. Essa glicose vai passar para os tecidos. Na verdade, eu até gosto mais de aula assim, tô podendo falar, não ficando preso em slide. Então, o que os tecidos estão recebendo nesse momento? Glicose, aminoácidos, ok? O que está na circulação? Glicose, aminoácidos e ácidos graxos que está passando pelo sistema linfático. O que é 03 aí? Gente, eu não entendi. Tem uns códigos que eu não entendo, tá? Ah, tá bem. Porque tem umas coisas assim, né? Sei lá, coração, não sei. Entendi. Então, glicose, aminoácidos e o intestino e os quilomicra, né, distribuindo, e os lipídios sendo distribuídos pelos quilomicra, pelo sistema linfático. Que momento é esse? Estado alimentado. Estado alimentado. O estado alimentado. Então, no estado alimentado está chegando tudo do intestino. Gente, no estado alimentado, o que vai direcionar, o que é o norte do estado alimentado, que é um grande marcador aí, é a glicose. Insulina. Exatamente. Nesse momento, a glicose sobe. Então, a glicose é um marcador do estado alimentado. Glicose sobe a insulina, tá? Então, agora eu tô com a glicose na circulação. A glicose, ela vai passar pro seu corpo inteiro, Então, você tem sistema nervoso central, você tem coração, tecido adiposo, tecido muscular, você tem você inteiro. A glicose, ela vai entrar nas suas células. Eu estou falando de você. Pensa no seu corpo, pensa no tridimensional, pensa no prático. A glicose está entrando nas minhas células agora. Só que ela vai entrar nas células de formas diferentes, tá? Nós temos formas de transporte, de absorção de glicose de formas diferentes. A gente já viu lá como que a glicose ela entra no intestino. Quem que é o transportador da glicose no intestino? Era o SGLT1, que ela entra. Isso lá no intestino. Agora ela está na circulação. Tem células que ela entra livremente por transportadores que não precisam de insulina. Outros tecidos precisam de insulina. Quem são os tecidos que precisam de insulina? Adiposo e muscular, ok? Que é a maior parte dos nossos tecidos. Então, vejam, no estado alimentado, está marcando que eu tenho muita glicose. A insulina sobe. Se tem muita glicose, é o momento da fartura. Esse é o nome para essa fase, gente. É o momento da fartura. Assim, que legal! Tem muita glicose aqui. A insulina, todo mundo vai receber. Aí, a insulina, ela se liga nessas células, ela se liga na membrana, nos receptores da insulina, tecido adiposo e tecido muscular. Sistema nervoso central precisa de insulina? Não. Até porque já pensou se fosse depender de insulina? E como que seria no jejum? Que não tem insulina. Aí eu paro de pensar, não, eu não vou dar aula, só vou dar aula no estado alimentado, porque no estado de jejum eu não tenho insulina, eu não penso. Se bem que eu acho que eu não penso nem no alimentado às vezes. Mas, entenderam? Lembra disso, o que faz sentido? A insulina marca adiposo e muscular, que de certa forma não interfere, não prejudica a vida, não prejudica o transporte de oxigênio, não prejudica a vida, tá? Então, estado alimentado, glicose subiu, insulina se liga nas células, libera as células, lembra que os glúteos ficavam lá dentro, a insulina se liga, o que acontece nesse momento? Os glúteos são expostos,
e aí a glicose entra na célula. Esse é uma das sinalizações da insulina, tá? É a única? Não. E parte articular, é lógico que essa daí é importantíssima, o que determina o diabetes é quando isso daí não funciona, mas isso é o ponta do iceberg. A insulina, ela faz muito mais do que isso. A insulina, ela é o maestro, insulina e glucagon. Então, a glicose, a insulina chegou, quando a insulina se liga na célula, a célula aqui, né? Quando vamos considerar aqui, ó, a minha célula, né? A minha célula aqui, ó, redondinha, bonitinha. A insulina se liga no receptor dela, e aí quando a insulina se liga no receptor, ela dá um aviso para a célula. Que aviso que ela dá para a célula? Quando a insulina se liga. Lembra disso. Isso eu entender o todo. Porque aí depois você entende o que é a música. Quando a insulina se liga aqui, ela mostra o quê? Para o glúteo e para a membrana, sim. Mas eu estou querendo saber que recado que ela dá para a célula. Ela fala para a célula que momento que é esse? É o momento da fartura. É o momento que vai entrar glicose nessa célula, para o glúteo e para a membrana. E ela fala para a célula o quê? Célula, usa glicose, ok? É isso que ela fala. Lembraram disso? Célula usa glicose. Entenderam? Ela escutou. Quem que sinaliza o momento de fartura? A insulina. A insulina chegou e está avisando para ela que é o momento de fartura. Ligou no receptor, e quando a insulina se liga no receptor, ela dispara, o termo é disparagem, ela dispara uma série de eventos simultâneos, que vão sinalizar para essa célula que é a fartura de glicose, ok? Estado alimentado, então, guardem isso, esse está sendo meu objetivo para essa aula de hoje. Fartura de glicose. Se é fartura de glicose, o que essa célula tem que consumir para produzir energia? O que seu corpo vai consumir para produzir energia? Qual que é o nutriente? Alguém me responde? Qual que é o nutriente? É época de fartura de glicose. Se eu sinalizei, qual que é o nutriente que a célula vai utilizar? Glicose. Muito bem, Pedro. Glicose. Pensa nisso, é isso que vai determinar o que a célula vai usar. Então, não tem que ficar decorando, entende? Porque isso daí para nutrição do atleta, para paciente, você entendeu isso, você entendeu tudo. Qual que é a via metabólica que usa glicose? Começa com gli. Alguém me responde? Via metabólica de oxidação da glicose, que usa somente glicose, começa com gli, via glicolítica. Muito bem, Letícia. A via glicolítica usa glicose. A via glicolítica usa gordura. Não, a via glicolítica não usa gordura, tá? Farinha de mandioca é feita de... Alguém me responde? Fazendo favor? Farinha de mandioca é feita de... Só uma respostinha, só para interagir. Farinha de mandioca é feita de mandioca, carboidrato, tudo bem, foi mais nutricional. Farinha de mandioca é feita de mandioca. Via glicolítica é via que usa glicose, tá bem? Então, a via glicolítica, ela vai acontecer no estado alimentado, no momento em que a glicose está alta. Ou seja, então, quando a insulina dispara aqui, quando a insulina encosta no receptor, ela vai disparar todos os sinais para que a via glicolítica aconteça. E o que são esses sinais para que a via glicolítica aconteça? Ela vai disparar as enzimas da via glicolítica. Ela vai ativar as enzimas. Aí vem a expressão gênica, que hoje é tão falada na nutrição. Ela vai estimular a síntese das enzimas e a ativação dessas enzimas, para que a via glicolítica aconteça. Ok? O que
era a via glicolítica, gente? A via glicolítica era começando de uma glicose. Uma glicose tem quantos carbonos? 6. 6 carbonos. Então, uma glicose tem 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Estão vendo? 6 carbonos, ó. A glicose. Quando vai chegar no final, o que eu tenho no final da glicose? Eu tenho duas estruturas de 3 carbonos. Ok? Não dá para ver, não? Não. Aqui. Quantos carbonos tem aqui? 6. Quebrou em duas de 3. Mais ou menos. Aqui, ó, gente, em cima eu tenho 6 carbonos, embaixo eu tenho 2 de 3. O que são essas duas estruturas aqui? Porque, na verdade, não tem grandes coisas para ver mesmo, não. O que são essas duas estruturas aqui de 3 carbonos cada uma? Os piruvatos. Muito bem. É muito importante eu entender isso aqui, porque isso daqui depois eu vou precisar para entender. Eu preciso disso daqui para entender lipídio e para entender proteína. Isso aqui é o centro, tá? Então, 6, 2 de 3. Como que ela chegou aqui? O que é a primeira etapa? Glicose, 6-fosfato. Aí vem para uma outra etapa, glicose, 6 de fosfato, que é uma glicose que tem 2 fósforos. Nesse momento aqui eu ainda tenho uma glicose, aqui eu ainda tenho uma glicose com 6 carbonos. Nesse momento aqui, a glicose se separa com 2 compostos de 3 carbonos cada um e um fósforo de cada lado, que é o gliceraldeído 3-fosfato. Então, a glicose chegou aqui. Aqui eu já tenho enzimas, que são enzimas importantes na via glicolítica. De glicose para glicose 6-fosfato, aqui eu tenho a hexoquinase. De glicose 6 para glicose 1,6, eu tenho a fosfofrutoquinase. E de fosfoenol piruvato para piruvato, eu tenho a piruvatoquinase. Então, por que eu estou chamando atenção para essas 3 enzimas? Deixa eu mostrar aqui no slide para vocês. Estão vendo o slide? Oi. Apresentação. A tela inteira. Compartilhar. Estão vendo o slide? Estão vendo o slide? Yes! Estão vendo? Estão vendo? Sim. Sim? Ótimo. Ah, esse slide ele tem canetinha. Ó. Então, ó, eu saí de uma estrutura de uma glicose que tem 6 carbonos, glicose 6-fosfato, frutose, aqui continua tudo com 6 carbonos. Aqui, olha, frutose, glicose 6,
Nossa senhora, eu escrevi errado, escrevi que era glicose 6. Glicose 6, frutose 1,6. Vejam, qual que é a diferença daqui para cá? A glicose, ela tem quantos carbonos? 6 carbonos. Glicose 6-fosfato, continua com 6 carbonos e um fósforo. Frutose 6-fosfato. A frutose continua com 6 carbonos, gente. É a mesma coisa. Aqui eu continuo com uma estrutura. Eu quero que vocês entendam muito essa questão do número de carbonos. Aqui eu continuo com uma estrutura com 6 carbonos e um fosfato, e aqui eu tenho uma estrutura, que é a frutose, com 6 carbonos e 2 fósforos. E 2 fósforos. Aí, essa frutose 1,6, ela se quebra em gliceraldeído 3-fosfato de hidroxiacetona, mas não importa. No final das contas, eu tenho duas estruturas que têm 3 carbonos cada uma. Então, a partir de agora, aqui eu tinha 6, aqui eu tenho 3, e aqui eu tenho 3. Ok? Essa estrutura segue, eu não vou entrar em detalhes. Aí vem aqui para o fosfenolpiruvato, que também é uma estrutura de 3 carbonos, é um intermediário. Esse fosfenolpiruvato, é lógico que ele tem um fósforo, né? Esse fosfenolpiruvato chega a piruvato, que é o produto final. Por que eu estou chamando muita atenção para a via glicolítica? Via glicolítica, você entendeu via glicolítica, você vai entender diaterapia, você vai entender a nutrição do atleta, você entende utilização de suplementos, você entende tudo, utilização de nutrientes, quando que é para você utilizar um suplemento, quando que é para você usar outro. Olha, de glicose para glicose 6, aqui eu tenho uma etapa que é uma etapa irreversível. Etapas irreversíveis, o que significa uma etapa irreversível? Significa que ela só acontece nesse sentido, no sentido de água morro abaixo. Sabe o que é água morro abaixo? Sabe quando tem uma chuvarada, uma tempestade muito grande, que você tem um morro e que tem aquela tempestade, a água ela vai descer, aquilo ali só tem esse sentido, é água de morro abaixo, e embaixo ali vai ter uma enxurrada, sai de baixo, é o perigo da cachoeira, tá? Então, as enzimas que ativam a via glicolítica, elas ativam água de morro abaixo, ou seja, elas vão ativar enzimas que vão fazer esse sentido, que é de glicose para glicose 6-fosfato, frutose 6-fosfato para frutose 1,6, fosfenolpiruvato para piruvato. Vocês estão entendendo? Então, eu quero que vocês... Não tô entrando aqui em intermediários da via glicolítica, eu estou só falando o nome deles para ter uma situação didática. Mas eu quero que vocês entendam que eu tenho uma situação de glicose, que tem 6 carbonos e que vai para uma estrutura que tem 3 carbonos. Ela começou a ser oxidada, ela começou a ser quebrada. Nesse processo de quebra já tem um processo de obtenção de energia. E nesse sentido, gente, glicose, piruvato, glicose, gliceraldeído, glicose, 2 moléculas de 3 e piruvato. Esse é o sentido da via glicolítica. Esse é o sentido da insulina. Eu quero deixar claro que a insulina, ela dá essa batida de glicose para
piruvato. A insulina fala, usa glicose. Se é para usar glicose, o que precisa para ter água de morro abaixo? Ativar as enzimas da via glicolítica, principalmente as enzimas irreversíveis, que nós chamamos de irreversíveis. Irreversíveis por quê? Porque elas só vão nesse sentido. Elas não fazem elas não fazem o sentido inverso. Glicose 6, ela não volta para a glicose 6, pela hexoquinase ou glicoquinase. De glicose, vai para a glicose 6. Dali, desceu. Se for de glicose 6 para a glicose, para liberar uma glicose na célula, é outra enzima, em outro local, outro momento. Entenderam? Pensa nisso. Quero que vocês tenham esse entendimento do momento metabólico. O estado alimentado é o momento de glicose para glicose 6-fosfato, frutose 6-fosfato, que eu talvez escrevi errado ali, glicose 6-fosfato, frutose 6-fosfato, frutose 1,6-fosfato também é outra enzima irreversível, seguindo até piruvato. Então, a insulina, ela determina, gente, esse momento na célula. Ela determina a utilização da via glicolítica. Bom, vou voltar lá na apresentação. Ela determina a utilização da via glicolítica, chegando a piruvato. Esse piruvato, ele vai ser um ponto de cruzamento. Esse piruvato, ele pode seguir para lactato, ou ele pode seguir para... Alguém lembra? C... Coisa mais esquisita que é escrever com isso. Saudade de um quadro. Isso aqui era um E. Acetil. Se ele segue para acetil, para onde que ele entra? Para o ciclo de Krebs. Para o ciclo de Krebs. Então, eu tenho dois momentos. No ciclo de Krebs, esse acetil vai produzir NADH, FADH2 e CO2. NADH, FADH2, na cadeia de transporte de elétrons, vai produzir ATP. Aí, quando eu chego no final, eu tenho uma estrutura CO2. Entendam isso. Se vocês entenderem isso, nutrição e metabolismo está praticamente dado. Dali para frente, a gente só vai incrementar. Olha, vamos voltar. Glicose com 6 carbonos, enzimas irreversíveis que serão ativadas e darão o sentido da via glicolítica. São enzimas que são ativadas pela insulina e elas determinam o estado alimentado, que é uma glicose gerando 2 estruturas de 3 carbonos, gerando 2 estruturas de 3 carbonos, que é o piruvato. Esse piruvato, piruvato tem 3 carbonos, ele pode seguir 2 caminhos. Vocês estão vendo, a gente está falando de momento metabólico, ok? E aqui nós temos momentos que se sobrepõem, porque os momentos, eles são ricos na nossa vida. Eu estou aqui agora dando uma aula para vocês, tem um laboratório que funciona, tem coisas que estão acontecendo ao meu redor, da mesma forma como outras coisas estão acontecendo ao redor de vocês. Aqui eu tenho um momento que é a fartura da glicose, mas eu também tenho um momento da necessidade de obtenção rápida de energia, ou não. Então, se eu precisar de uma energia rápida, qual que é a via que eu vou utilizar? A via
anaeróbica, que é chamada de via anaeróbica, que é piruvato para lactato. Isso significa gente, a via anaeróbica, que muita gente fala assim, tá fazendo, tô lá na academia, agora eu tô entrando em via anaeróbica, agora eu tô em via aeróbica, aí tem que fazer esse exercício que é para via aeróbica. Isso para mim é a coisa mais ridícula que tem. Sabe aquele samba assim? Aí a princesa Leopoldina se casou com Tiradentes e formou uma estação de trem? Sabe? Já escutaram essa música? A princesa Leopoldina casou com Tiradentes. Isso daí, muito cuidado com esse tipo de conhecimento, que vocês vão aprendendo os termos técnicos, junta tudo e faz uma coisa louca, entendeu? Princesa Leopoldina casa com Tiradentes e forma uma estação de trem, que por sinal era uma estação da minha cidade, Leopoldina. Não é assim. Se eu entrasse, gente, em via anaeróbica, podia tampar meu nariz, que eu estaria. Eu não sou anaeróbica. Eu sou uma pessoa que respira. Você também. Nós não somos seres anaeróbicos, nós somos seres aeróbicos. Então, se acontecer alguma coisa, eu tiver que sair correndo aqui, eu preciso de energia rápida. O meu corpo todo precisa de energia rápida? Não! Aquelas fibras musculares específicas. Tá bem, gente? Aquelas fibras musculares. Então, inclusive, eu tenho fibras musculares que são mais adaptadas para a via anaeróbica, outras mais adaptadas para a via aeróbica. Tá? Isso está claro na cabecinha de vocês? Então, eu cheguei da glicose em Dá para sair dessa aula com tudo decorado. Eu estou saindo da glicose para um piruvato. Esse piruvato, ele pode tomar uma decisão. Já é o momento alimentado, porque se essas enzimas estão ativando, eu tenho glicose, eu tenho insulina. Glicose, 2 moléculas de piruvato. Esse piruvato, e também não é todo ele, e é em algumas partes do nosso corpo. Eles vão seguir para ou via anaeróbica ou via oxidativa aeróbica. A via anaeróbica, esse piruvato vira lactato, ok? Atenção para isso, para vocês entenderem, para não ser Princesa Leopoldina se casou com Tiradentes e virou estação de trem. O piruvato tem quantos carbonos mesmo? Escrevam aí para mim. Fazendo favor. 3, muito bem, Mariana. 3. E o lactato tem quantos carbonos? 3. Só um minutinho aqui. O lactato tem quantos carbonos? 3. O que mudou do piruvato para o lactato? Muito bem, Lara. O que mudou do piruvato para o lactato? Vamos voltar aqui, ó. O que muda? Ele recebe... Aqui, ó. Não vou entrar em nada disso. O que muda do piruvato para o lactato? Ele usa um NADH... Caneta. Olha, isso aqui é muito importante. Ele usa o NADH mais H+. E ele recebe, olha, ele tinha um C dupla O. Isso aqui é, olha, aprendam essa estrutura desse cara. Mas eu tenho que decorar. Não, do piruvato você precisa. Olha que bacana, uma estrutura com 3 carbonos. Piruvato é um ácido carboxílico, olha, C dupla O, H. E ele tem uma dupla O aqui, ó. Ele é esse aqui é o carbono alfa, ele é um alfa-cetoácido. Então, o piruvato, que é um alfa-cetoácido, que depois nós vamos precisar entender isso aqui lá na proteína, e isso vai bagunçar, então aprendam. Piruvato, 3 carbonos,
Na ponta eu tenho um grupamento carboxílico, lembram disso na química orgânica? E ele tem uma dupla O. Então, esse aqui é o carbono alfa, cetoácido. 3 carbonos, o piruvato. Ele recebe hidrogênios do NADH. Então, ele passa a ser C, dupla OH, recebe esse hidrogênio aqui. Lactato, a enzima lactato desidrogenase. Ou seja, o lactato, gente, ele continua com 3 carbonos. A única coisa é que ele recebe hidrogênios do NADH. Ou seja, ele gasta NADH. Olha, se ele gasta NADH, de onde que veio esse NADH do piruvato para o lactato? Vou voltar lá. Da onde que veio? Do gliceraldeído 3-fosfato? Exatamente. Esse NADH, ele veio daqui, ó. Cadê? Exatamente, aqui, ó. Que foi produzido. Então, gente, aí vem o rendimento da via glicolítica. A via glicolítica, se ela for para lactato, ela vai produzir o quê? Ela vai produzir 2 ATPs. Aqui a fase de investimento, ela vai produzir esse ATP, esse ATP, que são 4, menos o que gastou, ela produz 2 ATPs. E ela produziria também esse NADH aqui. Ok? Ela também produziria esse NADH. Só que se ela for a lactato, esse NADH é usado. Então, ó, para lactato, o rendimento é só de 2 ATPs, considerando o que gastou e o que produziu. O NADH que foi produzido, ele vai ser gasto de piruvato ou lactato. Por isso é que nós chamamos de via glicolítica anaeróbica. Por que anaeróbica? Muito importante isso para entender o que está falando. Piruvato, a lactato, repito, gastou o NADH, ok? Estamos juntos? Estamos juntos? Alguém fala um sim ou não? Oi, alô? Vocês estão me escutando? Sim. Tá. Estamos juntos? Que de piruvato para lactato gastou o NADH? Estamos juntos? Todo mundo está entendendo isso? Sim? Ótimo. E se de piruvato para o ciclo de Krebs, vai produzir acetil, acetil cai no ciclo de Krebs vai produzir o quê? O que o ciclo de Krebs produz? NADH, FADH2 e CO2. Por que nós falamos que o ciclo de Krebs... Por que nós falamos, gente, que o ciclo de Krebs é uma via oxidativa? Atenção para isso. Por que nós falamos que o ciclo de Krebs é uma via aeróbica? Existe entrada de oxigênio no ciclo de Krebs? Alguém vê um oxigênio entrando no ciclo de Krebs? Tem entrada de oxigênio no ciclo de Krebs? Eu tenho saída. Pode.
Ó, vejam que eu tenho saída de CO2. Eu tenho produção, tenho saída de NADH. Ó, tenho saída de FADH e de NADH para cada volta do ciclo de Krebs. Lembrando que uma glicose produz 2 piruvatos. Existe entrada de oxigênio no ciclo de Krebs? Alguém viu? Existe isso? Sim ou não? Alguém me responde? Não. Não, não tem. O ciclo de Krebs, mas por que esse bendito indivíduo que vai acompanhar vocês pela vida inteira profissional de vocês, se vocês forem seres pensantes, e vão ser, são, esse ciclo de Krebs vai acompanhar vocês, tá bom? É amigo de vocês. Por que esse bendito é chamado via aeróbica, se não tem oxigênio? Porque sempre que utilizar o NADH e o FADH2 para produzir energia, vai levar a cadeia de transporte de elétrons, né? Aí vai levar a ser uma via aeróbica. Exatamente, porque todas essas estruturas aqui, ó, inclusive o NAD, ai, que saudade de um giz. Isso é o NAD. Inclusive o NADH, que veio lá da via glicolítica, tá? De glicose para piruvato. Vocês estão vendo eu escrevendo? Então, Sim. vocês sabem que eu estou escrevendo piruvato? Inclusive, esse NADH também vai para cadeia de transporte de elétrons. Por isso é que nós chamamos de via oxidativa. O que é essa cadeia de transporte de elétrons? Ela acontece lá na matriz da mitocôndria, que é a nossa maquinaria. Então, quando chega lá na matriz da mitocôndria, esse H aqui, ó, esse H aqui, esse H aqui, esses hidrogênios, lembram disso? Na matriz da mitocôndria, que eles saem e depois eles voltam, eles geram um gradiente de potencial, e aí, quando eles retornam, eles produzem um ATP. A questão é que esses hidrogênios, eles vão passando de citocromos em citocromos. Eles vão passando na cadeia, por isso que é chamado de cadeia de transporte de elétrons. Citocromos, citocromos. E quando chega no final, lá no final, quando termina tudo, lá no Sejam Felizes para Sempre, sabe o final da história? Sejam Felizes para Sempre? Quem que recebe esses hidrogênios aqui? O oxigênio, e vai produzir água. Então, gente, nós só chamamos, sempre que envolver a utilização de NADH, desses hidrogênios, que vai cair na cadeia de transporte de elétrons e que no final eu tenho um oxigênio, nós chamamos de via oxidativa, via respiratória, via aeróbica, porque eu tenho um oxigênio lá no final do processo. Esse oxigênio, deixa eu voltar aqui. Eu acho até injusto, sabe? Eu acho mesmo de coração, eu acho muito injusto isso daí. Porque o oxigênio, ele não participou da via glicolítica. Atenção, olha. O oxigênio não participou da via glicolítica, participou? Não. O oxigênio participou do ciclo de Krebs? Não. O oxigênio, lá na cadeia de transporte de elétrons, ele chega lá no final. Ele é o último, ele é como se fosse assim...
A mulher cria criança, fica lá 9 meses esperando, cuida, aí depois alguém chega e pega a criança assim, ó. O oxigênio é aquele que recebe. Comparação assim, essas comparações assim funcionam. O oxigênio só, ele recebe no final esses hidrogênios e produz água. E ele é o último, ele é o final do processo. E ele quem dá o nome para tudo isso. Mas ele tem que estar lá. Porque se não tiver oxigênio, se eu for uma pessoa sedentária, se a minha capacidade cardiorrespiratória é ruim, se a minha capacidade de saturação de oxigênio é ruim, esse hidrogênio vai chegar lá no final do processo e não tem oxigênio. E a criança cai. Não tem. Simplesmente nem chega lá. Então, olha, recapitulando, gente. Nós temos 2 vias. Via anaeróbica e via aeróbica. A via anaeróbica, ela consiste da via glicolítica, que é da glicose até piruvato e piruvato a lactato. Na via glicolítica aeróbica, a minha produção é de anaeróbica, a minha produção é de quê? Só de 2 ATPs. E o NADH que eu produzi lá na via glicolítica anaeróbica? E o NADH que eu produzi na via glicolítica? Para onde que ele foi? Alguém me responde? Alguém lembra disso que nós falamos? Ele vai ser utilizado para converter piruvato a lactato? Isso. Então, o NADH que é produzido nessa via, ele ajuda, ele permite que o piruvato vá a lactato. Ou seja, olha que bonito que é isso. Por isso é que é chamado de via glicolítica anaeróbica, porque nessa via glicolítica anaeróbica, eu não tenho produção de NADH. Ele foi consumido. Então, na via anaeróbica, eu não tenho nenhum NADH que vai cair na cadeia de transporte de elétrons, entenderam? Olha que bonito isso. Na via glicolítica, então, agora a gente entende muito bem por que ela é chamada de via glicolítica anaeróbica. Por quê? Porque o NADH que foi produzido, e olha ele aqui, ele vai para a cadeia de transporte de elétrons, gente? Não. Esse NADH que foi produzido aqui, ó, ele não vai para a cadeia de transporte de elétrons. Se ele não vai para a cadeia de transporte de elétrons, ele não gasta oxigênio. Esse NADH, ele é consumido no próprio processo. Esse NADH, ele é consumido na passagem de piruvato a lactato. Então, quando esse piruvato vai a lactato, nós chamamos de via glicolítica anaeróbica, porque ela não manda nada para a cadeia de transporte de elétrons. Porque ela gasta o NADH dela aqui. Tá bom? Em compensação, se ele vai para acetil, aí ele vai ter a maior produção, cadeia de transporte de elétrons. Então, a partir daí, nós também temos o entendimento dos rendimentos. Via glicolítica anaeróbica, eu tenho rendimento de quantos ATPs? De 2. Via glicolítica aeróbica, eu tenho rendimento de 38. Quando eu volto para cá, gente, só para entender, quando eu estou nessa tela, vocês me enxergam, é isso? Quando eu estou apresentando, vocês não me veem. Quando eu estou apresentando, vocês me veem também? Quando eu estou mostrando... então tá bom, então eu posso continuar fazendo meu teatro aqui. Tá, obrigada pelo retorno.
Então, gente, olha, aqui nós já temos o entendimento de duas coisas. O que é via aeróbica, via anaeróbica? Via anaeróbica, porque o NADH que foi produzido foi gasto ali no processo mesmo. Não mandou nada para a cadeia de transporte de elétrons. Via aeróbica, o NADH que da via glicolítica, eu estou pensando na glicose como um todo. O NADH da via glicolítica foi usado. O piruvato produz quem? Acetil. Acetil entra no ciclo de Krebs, vai produzir mais NADH, junta tudo isso na via aeróbica. Junta o NADH da via glicolítica, junta o NADH da passagem do piruvato para o acetil, que é isso aqui. Ó. Via glicolítica aeróbica, eu conto com ATP que eu produzi. Eu conto com ATP que eu produzi na via glicolítica, do rendimento, eu gastei, depois eu produzi, e eu conto esse NADH lá da via glicolítica. Por que aqui eu estou contando com esse NADH? Porque o ácido pirúvico, o piruvato, nesse caso, ele vai para acetil. Quando ele vai para acetil, eu também tenho a produção, nessa etapa, eu também tenho a produção de 2 NADHs. No ciclo de Krebs, eu tenho a produção de GTP, NADH, FADH2. No total, eu tenho 38 ATPs gerados pelos ATPs que já são obtidos aqui diretamente e gerados pelos NADs, pelos hidrogênios da via glicolítica, pelos hidrogênios do ciclo de Krebs. Eu estou chamando hidrogênios para lembrar que essas estruturas, elas representam hidrogênios na cadeia de transporte de elétrons. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque determina o meu uso. Qual que é a vantagem? Qual que é a vantagem da via glicolítica anaeróbica, se ela rende tão pouco, gente? Qual que é a vantagem dela? Ela rende só 2 ATPs. Enquanto a glicose piruvato, piruvato acetil, acetil ciclo de Krebs produz 38. Qual que é a vantagem dessa via? A vantagem dela é que ela me dá rapidez para o momento que eu preciso. Se não fosse, ela é um momento inicial em que eu não tenho a gente não tem armazenamento de energia. E aí tem até que tomar cuidado com alguns termos, por exemplo, esse nutriente, eu gosto de tomar alguma coisa antes de fazer atividade física, porque isso me dá energia. Vocês conhecem alguma coisa que dá energia? Eu conheço. Dá uma energia danada, que me dá energia na mesma hora, independente do que eu estou fazendo. Não me dá energia, não. Ele até favorece a minha obtenção de energia. Eu estou falando que dá energia mesmo, assim, ó, pá. Doce não é energia. Carboidrato. Ele permite que eu produza energia. Sabe o que me dá energia? Energia pronta? Ótimo. Muito boas essas respostas. Carboidrato, lipídio, proteína, elas me dão nutrientes e quem que vai produzir energia? Quem produz? O corpo, mitocôndrias, são vocês. Exatamente. Eu estou dando essa aula. Quem estuda, quem aprende, se eu conseguir ensinar alguma coisa para alguém aprender, são vocês. Entendeu? Então, tem uma coisa que me dá energia direta. Vou mostrar para vocês o que dá energia direta. Tomada. Se eu enfiar o dedo na tomada.
Mas são essas coisas assim que a gente não esquece na vida, tá? Isso é energia direta. Enfia o dedo na tomada. No contrário, não. Tá bem? Você que tem que produzir. Então, quando vocês estiverem trabalhando com preparador físico, com fisiologista na academia, isso assim, eu quero alguma coisa que me dá energia. Você não vai falar isso, não, que você perde seu cliente, tá? Aqui eu tô falando no momento de aula, você enfia o dedo na tomada, tá? A gente só vai produzir, aí entra um termo muito importante, que eu já escrevi no quadro bem grande para vocês. Demanda. 3 sílabas, ó, ok? Ó, demanda. Se eu ficar parada, eu não vou produzir mais energia do que o que eu preciso. Vejam, eu estou aqui. Eu sempre dou esse exemplo. Aparece um rato. Eu tenho que sair correndo. Eu vou dar tchau para vocês, vou desligar. Eu tenho que sair correndo. Olha, eu estou produzindo uma quantidade de energia para as minhas células agora, ok? Cada um, tá todo mundo vivo? Não tá? Tá todo mundo vivo. Todos vocês estão produzindo energia para as manutenções de vocês agora. Quem está na cama, quem está tomando café, quem está parado, quem está escutando isso, fazendo, sei lá, deve ter alguém que faz isso, está fazendo uma esteira, ou que está caminhando, sei lá, né? Nessa idade de vocês, vocês conseguem fazer umas coisas assim. Vocês estão produzindo ATP para o que vocês estiverem fazendo. E vocês se adaptam nessa produção de ATP, seja mais ou seja menos. Tá? Eu estou adaptada para o que eu estou fazendo agora. Eu estou gastando mais do que antes, quando eu estava dando aula, mas eu estou sentada dando aula para vocês. Se de repente eu tiver que subir e pegar alguma coisa, assim, alguém me chama no laboratório lá em cima, eu vou ter que subir. Eu tenho a quantidade, eu tenho reserva de ATP no meu corpo em grande quantidade? Não. As minhas reservas são pequenas. As minhas reservas são para poucos segundos. É o que eu tenho pronto. O que eu tenho pronto? Eu tenho algum ATP pronto e alguma fosfocreatinina pronto. Então, isso é energia que está pronta. Ela é rápida, ela é pequena. Então, me permite... isso daí é um levantador de peso. Isso daí é típico do levantador de peso. É aquele cara que vai lá, ele tem aquela energia, levantou, acabou. Que tipo de energia que ele utilizou ali? A energia que ele já tinha pronta. Ok? Agora, se eu precisar de alguma coisa mais rápida, eu subi daqui correndo, apareceu Que caso? O levantador de peso, a TPCP, sim, a TPCP, para esse indivíduo a fosfocreatina é legal, do rato não. Do rato eu tenho que correr mais um pouco, porque o rato continua correndo atrás de mim. O do rato eu vou utilizar a via anaeróbica. Eu tenho uma produção de ATP pela via anaeróbica. Então, ela é uma produção rápida. Por que ela é rápida? Porque eu saí de uma estrutura de 6 para uma estrutura de 3. Eu não finalizei o processo. Eu fui de glicose para 3, que é o lactato. Mas eu tenho uma produção pequena de energia, pequena, mas eu tenho uma produção rápida, que me permite correr atrás do rato. Mas ela é uma via limitada. Porque qual que eu sou? Aí vem, ó. Aí agora vocês vão entender o processo. Glicose a lactato. Eu estou correndo do rato, ok? Que substrato que ela usa? Letícia, vamos só finalizar aqui, tá? Aí depois a gente pensa nisso, até porque eu não sou muito bom em suplemento, não. Mas aí, vocês entendendo isso, vocês entendem tudo. De glicose para lactato. Que substrato? Que substrato que usa? Que nutriente que usa? Via glicolítica anaeróbica. Eu estou usando o quê? De glicose para lactato. Eu estou usando o quê?
Substrato, gente. Substrato, glicose. E eu tenho produção, eu estou usando, entendi que você falou de utilizar o NADH, NADH de piruvato para lactato, né? Mas não é isso, não. Aliás, é isso sim, mas não era essa a resposta aqui, não. Minha pergunta ficou ruim. Via glicolítica, anaeróbica, eu só uso glicose. Então, se as minhas reservas de glicose forem pequenas, o que, que vai acontecer? Eu vou conseguir correr atrás do rato muito tempo? Quem pega? Quem ganha? Eu ou o rato? O rato. Muito bem. Entenderam? Eu preciso disso para esse momento. Na atividade física, é aquela pessoa que chega e que faz aquela atividade, que pula, faz, eu não sei o nome dessas atividades, não. É cavalo, é o tatame lá, os 100 metros, tá? É na hora que o jogador de futebol pega a bola e vai para o gol. É o tiro por um tempo maior. Isso, ele está produzindo uma quantidade menor de glicose, mas essa quantidade menor de glicose, ela é essencial para aquele momento. E enquanto isso, porque as coisas, enquanto você vai ajustando uma coisa, você vai arrumando outra, enquanto isso, o seu corpo vai preparando para obter energia pelo ciclo de Krebs, pela via oxidativa. Então, quando você está lá fazendo uma esteira, e de repente, sabe aquelas simulações que você aumenta, diminui, sabe? Aquilo ali, quando aumenta, tá te jogando para uma produção mais rápida de energia, via anaeróbica, aí você vai e volta. Aquilo ali tem um gasto de energia muito grande, que depois tem fase de recuperação, como se tivesse que mudar a marcha, de repente. Entenderam isso, gente? Eu já dei esse exemplo na sala de aula, eu vou dar de novo. O que é HIIT, por exemplo? Não sei o que é HIIT. Estou aprendendo, gente. O que é HIIT? É um exercício aeróbico de alta intensidade. Pode ser, depende. No primeiro momento dele. Ele se mantém em alta intensidade, porque se ele se mantiver em alta intensidade, o corpo se adapta para aquilo ali e ele vai entrar no ciclo de Krebs, em alta intensidade. É o tiro. Ele é o primeiro momento, até menos de 20 minutos, Andréia. Até menos, são poucos minutos. Ele é a fase, exatamente, ele é a fase inicial. Não tão rápida quanto o levantador de peso, mas ele é a fase inicial até você se ajustar. Tá? Eu já dei esse exemplo na sala de aula. Sabe quando você está com muita pressa e você tem um tanto de laranja e você quer tomar um suco e você fala assim... eu tenho uma aula agora, mas estou morrendo de sede, eu vou fazer um suco de laranja para mim. Aí você vai pegar a laranja e você vai espremê-la toda? Dá tempo de você fazer isso? Uma por uma, com todo cuidado, espremê-la toda? Não. Você pega... E aí você espremeu o quê? Metade das laranjas, ok? Vocês estão me acompanhando? Metade das laranjas. Mas o que você faz? Você é uma pessoa inteligente e tem pouco dinheiro. E também não gosta de fazer desperdício. Você pega aquelas laranjas que você não espremeu todas e guarda na geladeira. Entendeu? Olha onde que eu quero chegar. Matou sua sede? Tomou a laranja? Alguém me responde aqui? Matou a sede? Tomou a laranja? Resolveu o caso daquele momento? Sim, resolveu. Matou a sede. Mas você não foi totalmente eficiente. Aliás, você foi bem ineficiente, mas resolveu o seu caso. Resolveu o seu caso. Depois você volta e espreme a laranja que sobrou. Isso daí é ótimo. Isso
Isso é o mesmo caso que, quando eu exprimi a laranja pela metade, de glicose eu fui a piruvato, piruvato eu fui a lactato. Aqui eu tenho quantos carbonos? 3 carbonos. E eu obtive 2 ATPs. No ciclo de Krebs, gente, eu vou a quantos carbonos? No ciclo de Krebs, eu levo essa glicose a quantos carbonos? Vamos lembrar disso. A quantos carbonos? São umas perguntas muito simples, né? Quantos carbonos? Alguém sabe? Ciclo de Krebs, eu levo essa glicose a quantos carbonos? Ou. Olha aqui, ó. Ó. Não, a gente não pode terminar, porque às vezes a gente estuda um monte de detalhe. Eu chamo isso de segurar o rabo e deixar passar o gato, sabe? Fica preso num monte de detalhe, mas não entende o todo. Vamos entender o todo. Glicose tem quantos carbonos? Tem 6. Piruvato tem 3 carbonos. 3 carboninhos. Esse piruvato vai a lactato, que também tem 3 carbonos, se for o momento. Piruvato vai acetil. Acetil tem 2 carbonos. Isso é muito importante. Piruvato vai acetil. O que entra no ciclo de Krebs é acetil. Então, acetil é a entrada para o ciclo de Krebs. Acetil é uma molécula que tem 2 carbonos. Esse acetil vem de várias estruturas. Esse acetil vem do piruvato, que vem da glicose. Esse acetil vem do ácido graxo, vem da gordura. Vejam que daqui até aqui eu produzi 2. O que produz no ciclo de Krebs? Mais CO2, mais CO2. Quantos carbonos tem o CO2? Quantos carbonos tem o CO2? 1. Uma glicose produz quantos CO2? 6. Entenderam? Então, eu tenho uma glicose que tem 6 carbonos, que os carbonos estão ligados um no outro. 6 carbonos estão ligados. Os carbonos aqui, ligação covalente. Na via glicolítica, eu tenho estruturas com 3. Acetil, eu tenho estruturas com 2. E quando chega no ciclo de Krebs, ele é destrinchado a estrutura com 1 carbono. Estruturas que é o CO2. Mas a glicose vai produzir, então, de 6 juntos, passa a ter os 6 separados. Então, ó, vamos considerar aqui. Eu tomo uma glicose. Comi uma glicose. Uma glicose tem quantos carbonos? Coloca aqui. Quantos carbonos tem uma glicose? Comi uma glicose. Isso. Metabolizei essa glicose. Produzi energia. Vamos considerar que a minha energia é pelo ciclo de Krebs. Quantos ATPs que eu produzi na energia do ciclo de Krebs? Comi uma glicose. Quanto de energia? 38. Muito bem. E o que sobra da glicose? Que eu vou jogar para o meio ambiente, ó. Que tá todo mundo longe, nem preciso usar máscara. Exatamente. 6 CO2. Entenderam? Ó, aqui, comi, tomei a glicose, ok? Tomei a glicose, metabolizei, fiquei com a energia e o que eu tô soprando aqui? Escrevam aí, o que eu tô soprando? O que eu estou eliminando dessa glicose para o meio ambiente? Ou seja, se você respira, se você come, se você respira, você é um ser poluidor. Porque você produz CO2. Ok? Nós estamos fechando nisso? E aquele lactato lá que tinha os 3 carbonos? O que vai acontecer com eles?
ele não é a mesma coisa da laranja que eu deixei na geladeira? Quando eu volto com mais tempo, o que eu faço com a laranja? Eu espremo a laranja de novo. O que eu vou fazer com aquele lactato? Aquele lactato, ele vai pro fígado, e no fígado ele produz piruvato de novo. E o piruvato vai, ou ele entra no ciclo de Krebs, ou ele vai à glicose, mas isso é no fígado, porque o fígado é diferente. Entenderam? Então, esse lactato, ele volta. De lactato, ele volta a ser piruvato, liberando esse hidrogênio de novo. Voltando a ser piruvato, o que a célula vai fazer com o piruvato? Eu vou falar para vocês o que a célula vai fazer com o piruvato, tá? Muita atenção nesse momento. A célula vai fazer com o piruvato o que ela quiser. Sabe por quê? Porque o piruvato é dela. Tá? O que ela quiser. Então, é dela. Se ela quiser guardar, ela guarda. Se ela quiser pegar esse piruvato e transformar num aminoácido, ela pode? Pode. Pode transformar em alanina. Se ela quiser pegar esse piruvato e produzir, tirar um carbono dele. Piruvato tem 3. Se eu tiro um carbono, eu fico com 2. Que estrutura que é essa de 2 carbonos que sai do piruvato? Alguém me responde aí? Acetil. Exatamente. Piruvato tem 3, perde 1 acetil. E coloca para o ciclo de Krebs, a célula pode fazer isso? A célula pode? Pode, porque ela é a dona desse piruvato. Gente, então, eu acho... Hoje nós entendemos um pouco do estado alimentado. Nós entendemos, espero que tenha sido possível com a minha explicação, que nós vamos produzir energia de acordo com a nossa demanda. Obrigada, viu? Estamos juntos. Vocês contribuíram muito, tá? Eu estava nervosa para essa aula que vocês nem calculam. A nossa demanda. Se eu estiver parada, eu vou ter uma produção de energia. Se eu começar a correr, eu vou ter outra. Mas quem produz energia sou eu, de acordo com a minha demanda. E atenção, gente, de acordo com a minha demanda, eu uso um nutriente. Olha, se eu vou correr do rato, vou voltar no rato, tá? Se eu corro do rato, tô aqui parado, vou correr do rato. Que via que eu vou utilizar? Só para a gente fechar a nossa aula, escrevam aí, vou correr do rato. Que via que eu vou utilizar? É a mesma via da laranja lá, via glicolítica anaeróbica. Vamos escrever ela inteira, que é para a gente entender melhor. Que via que eu vou utilizar? Eu quero que vocês escrevam ela inteira, que é para vocês entenderem o substrato. Que via que eu vou utilizar quando eu corro do rato? Via. Vamos escrevê-la inteira, gente, acredita em mim, porque aí você entende a via. Via glicolítica anaeróbica. Anaeróbica porque eu gasto NADH na própria via, não é? Isso já ficou bem batido. Via glicolítica anaeróbica. Eu estou correndo do rato. Então, olha a decisão. Eu corro do rato. Eu preciso correr do rato. Eu vou correr do rato. Isso é fato. Eu vou correr do rato. Eu vou correr do rato. Via glicolítica anaeróbica. A via está escolhida pela minha demanda de produção de energia. Vejam, eu escolhi a via. O meu corpo escolhe a via. Porque eu preciso de energia rápida. Qual que é o substrato? Qual que é o nutriente que a via glicolítica anaeróbica usa? Qual que é o nutriente? Glicose. Isso aí. Então, quando eu corro atrás do rato, que nutriente que eu vou usar?
Quando eu corro atrás do rato, não, quando eu corro do rato, o rato corre atrás de mim. A glicose. Então não adianta. Para um nadador rápido, qual que é o nutriente que ele mais precisa? Glicose. Porque é só o que ele vai usar naquele momento. Então, gente, quem escolhe a via, a minha demanda determina a minha via de produção de energia. E a minha via de produção de energia vai determinar o nutriente. Agora, fechando a aula, hein? Se eu sou um maratonista, me senti muito fitness agora, maratonista, tô lá. No início, eu tô entrando em via anaeróbica. Sabe quando a pessoa vai entrar em campo, ele fica lá correndo? Ele está estabelecendo a via dele. Eu sou um maratonista. Já me adaptei. Você está numa esteira, meia hora. Já passou da fase de ATP-CP, já passou da fase de via anaeróbica. Você já está naquela hora que você fala assim, não posso falar isso não. Meu Deus do céu, 20 minutos e essa esteira continua aqui. E eu tenho que continuar nessa esteira. Sabe? Aquela hora que você começa a contar os minutos. Você reza. A melhor coisa nesse momento é rezar. Aí você está lá na esteira. Você já adaptou. Que via que você está utilizando nesse momento? Considerando glicose, considerando carboidrato. Vamos escrever ela inteira? Vamos escrever ela inteira, porque se você escreve inteira, você guarda o processo, você fica tecnicamente melhor quando você estiver conversando com alguém. Olha, essa via glicolítica aeróbica, via glicolítica anaeróbica. O nome da via vai te direcionar a esse entendimento, sabe? Não fica papo de costureira. Dá um jeitinho de lá, sabe? Vamos. E a gente pratica e a gente guarda. Então, se eu estou na esteira rezando para o meu tempo acabar, eu estou usando que via glicolítica aeróbica. Eu estou produzindo piruvato vai acetil, e o acetil vai entrar no ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs, e tudo isso daí vai cair na cadeia de transporte de elétrons. Por isso é que ela é aeróbica. Então, sempre que eu falar que ela é aeróbica, eu estou considerando o ciclo de Krebs, liberando os meus CO2, e eu estou considerando a cadeia de transporte de elétrons, eu estou considerando até o final, que é para onde que vão os NADH e os FADH2. Beleza, gente, olha, só finalizando, tá? Nesse momento que eu estou lá na esteira, qual que é a minha produção líquida de ATP? Eu estou levando a minha glicose a uma estrutura de quantos carbonos? A minha glicose de 6, eu estou levando a minha glicose, eu estou produzindo na minha glicose uma estrutura de quantos carbonos? O que é isso que eu estou produzindo? CO2. Muito bem. Então, de 6, eu estou esgarçando a minha glicose, eu estou levando ela a uma estrutura de um carbono só, de CO2. Quantos ATPs que eu estou produzindo? 38. Eu estou produzindo o máximo que eu posso, né? Mas meu corpo está adaptado para aquela produção ali. E, gente, nessa via, eu estou utilizando o ciclo de Krebs, ok? E eu estou colocando glicose, produzindo piruvato, produzindo acetil. Mas o ciclo de Krebs, ele usa só acetil ele usa acetil que vem só da glicose? Que mais que o ciclo de Krebs usa? O ciclo de Krebs, que estrutura que entra no ciclo de Krebs? Qual que é a estrutura? O acetil, que tem 2 carbonos. Esse acetil, ele vem de onde?
do piruvato, da glicose, esse acetil vem de ácido graxo, da gordura, e também vem de proteína. Ou seja, nesse momento em que eu estou lá na esteira, eu posso utilizar, e eu, vejam, eu estou, olha, demanda, hein? Demanda, esteira. Adaptei com a produção de energia, ciclo de Krebs, tá? Olha, primeiro eu falo a via, ciclo de Krebs, e agora eu falo o nutriente. Se é ciclo de Krebs, eu estou usando que nutriente? Que nutriente que eu posso usar? Alguém escreve aí? Estou adorando essas respostas de vocês. Os três. Então, nessa fase, então o maratonista, ele usa tanto carboidrato, quanto glicose, quanto lipídio. Então, a partir do momento que você entrou em via aeróbica, você tem uma diversidade muito maior. Mas aí chega o professor lá de educação física, né? E ele fala assim: nossa, que legal, você já está aí há 20 minutos, vamos aumentar o pico da sua esteira. E aí, de repente, esses momentos iniciais agora eu volto a usar o quê? Além de xingá-lo muito, que deu um pico, assim, ó, puf. Eu vou usar o quê? Glicose e que via? Via glicolítica anaeróbica. Exatamente. Entenderam, gente? Então, vamos fechar essa aula assim, ó. Energia pronta é só da tomada. Nós produzimos a nossa energia de acordo com a demanda, de acordo com o momento metabólico. O momento metabólico, hoje nós vimos a insulina, nós vimos a via glicolítica, nós vimos as utilizações. Entrei em algumas estruturas com vocês. Vamos fechar a nossa aula de hoje, então?